A demissão de José Serra. José Serra pediu para sair do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty. Tem aqui a carta de renúncia que ele apresentou a Michel Temer. Disse José Serra deu um único motivo. Em razão de problemas de saúde que são do conhecimento de Vossa Excelência, os quais me impedem de manter o ritmo de viagens internacionais inerentes à função de chanceler. Segundo o antagonista apurou, e segundo também eu verifiquei com as minhas fontes, é verdade. José Serra tentou sanar um problema que ele tem na coluna, inclusive com cirurgia, e não foi possível. E para ser chanceler, ele tem de fazer viagens internacionais, obviamente, e viagens longas, porque o Brasil está separado dos polos decisórios por horas de viagens. E ele não tem condições físicas de fazer as viagens que são necessárias à função e por isso pediu o afastamento. Foram feitas muitas especulações políticas sobre o porquê dele ter se afastado. E, na verdade, essas coisas podem ser verídicas porque há desdobramentos do afastamento dele. Mas o que motivou José Serra a sair da função não foram as especulações políticas e foi, sim, a questão de saúde. Ele não consegue exercer o cargo da maneira que ele queria e todo mundo conhece José Serra. Ele quer fazer as coisas no seu limite de capacidade. Enfim, você tem ouvido dizer que José Serra é um chanceler que deixa saudades porque ele mudou a forma como a política externa estava sendo feita, mas ninguém explicou muito bem o porquê disso. As coisas ficam perdidas no tempo porque desde que a gente teve o impeachment, parece que se passaram 10 anos. As notícias estão correndo muito rápido, a Lava Jato corre muito rápido. Eu escolhi dois momentos absolutamente opostos da atuação de José Serra como chanceler, mas eu acho que resumem bem. O primeiro momento, eu acho que é quando o Brasil fincou o pé em ter um Ministério das Relações Exteriores que defenda os interesses do Brasil, que não faça a política dos amiguinhos, dos interesses políticos de um bloco político internacional, mas um Ministério das Relações Exteriores que defende o país. E foi num primeiro momento em que a Venezuela se insurgiu contra o processo político do impeachment. E assim, se tem um país da América Latina que não podia dizer um A, é o país de Nicolás Maduro. Vamos ver o que José Serra disse naquela época. A manifestação do governo venezuelano reflete, em primeiro lugar, um profundo desconhecimento da realidade do Brasil, da Constituição, das leis e daquilo que aconteceu. Tudo dentro das estritas normas da democracia. Mais ainda, a Venezuela, ou o governo venezuelano, não tem nenhuma moral para falar em democracia, uma vez que eles não adotam um regime democrático. Basta dizer que a Venezuela tem prisioneiros políticos. Um país que tem prisioneiros políticos não vive sob uma democracia. Eu faço um chamado a que os chefes de governo de Estado desses países se liguem mais à realidade, aquilo que de fato está acontecendo no Brasil. É uma mudança prevista dentro da Constituição e das leis, é uma mudança dentro do regime democrático, toda ela supervisionada, fiscalizada, digamos assim, pelo Poder Judiciário e, portanto, não tem cabimento nenhum as manifestações que hoje fizeram a esse respeito. Bom, o outro momento da atuação de José Serra como chanceler que eu escolhi, ele é absolutamente oposto e é um momento em que eu acho que ali a gente vê a diferença de estatura dos homens públicos no Brasil, independentemente de ideologia, eu digo. Quando houve o acidente da Chapecoense, um acidente que eu acho, aliás, que falta investigar e falta responsabilizar quem foi o responsável, porque essa história está muito mal explicada, mas o que as autoridades tinham de fazer era reverenciar a tragédia sofrida pelos cidadãos brasileiros, fossem quem fossem os culpados. Porque o que aconteceu ali com aquela companhia aérea não foi explicado até hoje, mas quem sofria eram cidadãos brasileiros. E José Serra colocou o cidadão brasileiro à frente de todo o debate político que estava havendo no momento e fez o que eu, pelo menos, nunca achei que iria acontecer, que era fazer um discurso emocionado de verdade em público. E ele fez isso lá na Colômbia,
passando por cima do momento político, de embate político, de briga de tudo que estava havendo, ele foi lá e colocou os cidadãos em primeiro lugar, mas aí da forma completamente oposta, da forma emocionada. E esse eu acho que é um outro momento que define o papel de um chanceler. Vamos ver. Todos ustedes, cada uno, queria dar meu abraço personal, muito apretado. Y decirles de la emoción de acá escuchar un himno que ustedes compusieron esta noche en homenaje a estos brasileños. Es una emoción muy grande, muy grande. Quiero decirles que en toda mi vida no tuve una emoción semejante. Muchas gracias, Colombia. Bom, então, para você aí que quer compartilhar e explicar o porquê que as pessoas estão falando de José Serra como chanceler, algo que se perdeu um pouco nesse caos político que a gente vive, em que a política virou praticamente um programa policial, eu escolhi dois momentos opostos. A gente depois vai colocar esse vídeo no nosso canal do YouTube, se você ainda não assinou, assina, ó, inscreva-se aqui, youtube.com/oantagonista, para você poder compartilhar e lembrar, porque tanta coisa que acontece, né? Nós estamos num ritmo da política que todo mundo fala, ele foi um grande chanceler e não lembra mais nem por quê. Aqui na TV Antagonista você sempre lembra.